Ataque a faca em Tel Aviv deixa um ferido grave. Um homem de 28 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em Tel Aviv. O agressor, identificado como Salah Yahya, 19 anos, fugiu e foi morto a tiros por um desconhecido. A vítima está em estado grave. PM preso por morte de delator do PCC. Um policial militar, o primeiro-tenente Fernando Genauro da Silva, foi preso por ser o suspeito de dirigir o carro usado no assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, no aeroporto de São Paulo. Com esta prisão, somam-se 16 policiais militares presos por envolvimento no caso, incluindo 14 que faziam a segurança de Gritzbach e um suspeito de ser o atirador. A Secretaria da Segurança Pública afirma que nenhum desvio de conduta será tolerado. Deportações. Apoio americano. Pesquisa NIT, Ipsos revela que 55% dos americanos apoiam a deportação de todos os imigrantes ilegais. O apoio aumenta para 66% se considerar apenas imigrantes ilegais dos últimos 4 anos e para 87% se forem imigrantes ilegais que cometeram crimes. Apesar do apoio à deportação de adultos, a maioria defende a cidadania americana para crianças nascidas nos EUA de pais imigrantes e para imigrantes que chegaram ao país quando crianças. A pesquisa também indica que a maioria acredita que o governo Trump aumentará as tarifas de importação da China e do México. Trump pode suspender banimento do TikTok. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pondera uma suspensão de 90 dias para o TikTok antes de decidir sobre uma proibição total. A Suprema Corte validou uma lei que obriga a venda da operação do TikTok nos EUA, forçando a plataforma a interromper seus serviços no país a partir de domingo, a menos que Biden interfira. Biden, porém, delegou a decisão para Trump, que conversou com o presidente chinês sobre o assunto e convidou o CEO do TikTok para sua posse. Trump estaria considerando um adiamento do banimento e o CEO do TikTok afirma que Trump busca uma solução para manter o aplicativo disponível nos EUA. Morte de Camila, crime em substituição. Camila Florindo da Vila, 23 anos, foi encontrada morta em Ibaiti-PR, a 450 quilômetros de sua cidade natal, Araquari SC. Sequestrada em outubro de 2024, a polícia acredita que ela foi morta em substituição ao seu namorado, envolvido com o tráfico de drogas. Um dos sequestradores morreu em confronto, e outros 4 foram presos. As investigações continuam para localizar o namorado. Morte de menina por bala perdida. Nicole Moraes da Silva, 12 anos, morreu após ser atingida por bala perdida em São João de Meriti, RJ. Sua mãe também ficou ferida no mesmo tiroteio. A família, em luto, recebeu ajuda para custear o funeral. A polícia investiga o caso, mas o autor do disparo ainda não foi identificado. A ONG Rio de Paz destaca que 50 crianças de até 14 anos morreram por balas perdidas no estado desde 2020. Muro na Cracolândia vai ao STF. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para explicar a construção de um muro na região da Cracolândia, após a ação do PSOL que acusa o prefeito de crime de tortura e política de segregação. Genuíno internado e em recuperação. O ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, foi internado no Hospital A.C. Camargo para cirurgia e está se recuperando bem, segundo a assessoria do partido. Detalhes sobre a data da internação e da cirurgia não foram divulgados. PT se reúne para discutir combate à fake news. O PT realizará uma reunião virtual na próxima semana para discutir estratégias de comunicação em redes sociais, em resposta à crise gerada por fake news sobre uma suposta taxação do Pix. A reunião contará com a participação de parlamentares e dirigentes do partido, além do ministro da SECOM, Sidônio Palmeira. O governo teria recuado na proposta de monitoramento do Pix após a equipe de comunicação concluir que a desinformação estava consolidada. Noman melhora, mas prorroga licença. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, PSD,
Internado com pneumonia desde 3 de janeiro. Segue com quadro clínico estável e em retirada gradual de aparelhos. Sua licença médica foi prorrogada por mais 15 dias. Burnout. Doença ocupacional no Brasil. A síndrome de burnout agora é oficialmente considerada uma doença ocupacional no Brasil, conforme a Classificação Internacional de Doenças, CID. Isso garante aos trabalhadores diagnosticados os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários de outras doenças relacionadas ao trabalho. A inclusão no CID segue a classificação da OMS, que define burnout como resultado de estresse crônico no trabalho não gerenciado. Cerca de 30% da população ocupada no Brasil sofre com a síndrome, segundo a ANANT, colocando o país em segundo lugar no ranking mundial. A inclusão no SUS também já foi aprovada. Bolsonaro, preso político e abalado. Michele Bolsonaro viajou para o EUA para a posse de Trump, enquanto Jair Bolsonaro, com passaporte retido e impedido de viajar por decisão de Alexandre de Moraes, se declarou preso político e disse estar chateado e abalado pela situação. Trump intensifica policiamento de imigração. O novo governo Trump planeja intensificar o policiamento de imigração no EUA, com prisões em várias cidades, incluindo possíveis operações em larga escala em Chicago. Embora o Wall Street Journal tenha relatado uma grande operação em Chicago com 100 a 200 agentes, uma fonte negou a alocação especial de pessoal para a cidade. Cessar-fogo Israel-Hamas. Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo previsto para domingo, após 15 meses de guerra que causou milhares de mortes em ambos os lados. Antes do acordo, Israel bombardeou a faixa de Gaza. O cessar-fogo inclui a libertação de reféns. Moraes nega passaporte a Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes negou a devolução do passaporte de Jair Bolsonaro, impedindo sua viagem à posse de Donald Trump. O passaporte está retido devido a investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições brasileiras de 2022. Moraes barra Bolsonaro. Eduardo reage. O ministro Alexandre de Moraes negou a liberação de Jair Bolsonaro para viajar ao EUA, gerando polêmica. Eduardo Bolsonaro acusou Moraes de tentar esmagar a oposição e disse que o ministro pode ter o visto americano cassado.